Seja bem-vindo. Vamos falar um pouco hoje sobre Marcos. Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, começando o capítulo 1 de Marcos, né? Então vamos começar do verso 1 até o verso 6. Então, se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia e vamos compartilhar da palavra do Senhor juntos, aprender um pouco mais da palavra do Senhor juntos, tá bom? Então, Evangelho de Marcos, ou o Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, dos versos 1 a 6. Os 6 primeiros versos, né? Diz o seguinte: do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Esse é o nosso texto. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, louvamos o teu santo nome. Te damos graças por tua misericórdia, pela tua palavra. Palavra essa que nós não somos dignos, mas somos, ó Deus, muito abençoados por tê-la. Ó Deus, nos ensina, ó Deus, a amá-la. Me ensina, Deus, a amar a tua palavra, Deus. Me ensina, Deus, nesse momento de pandemia, a amar a tua palavra como nunca, Senhor. Arrepender-me dos meus pecados e crer no teu evangelho como nunca, Senhor. Assim eu te oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, o Evangelho, segundo escreveu Marcos, é conhecido também como o Evangelho inicial, né? Acredita-se que o Evangelho de Marcos tenha sido o Evangelho ou o livro escrito pelo qual os outros apóstolos, né, ou seja, Mateus, Lucas e João, teriam se utilizado como base da sua pesquisa. Ou seja, Marcos teria sido a base, é o que se acredita pela maioria dos autores e biblicistas, é que Marcos foi a obra-prima ao qual os outros autores usaram como base de pesquisa, né? Marcos também é um dos autores mais aproximados dos tempos, porque ele traz consigo conceitos não para os judeus em si, né? Não diretamente para os judeus, não diretamente para os cristãos convertidos judeus, mas para aqueles que haviam sido convertidos, mas que não faziam parte da tradição judaica, né? Os leigos, né, aos quais Marcos escreve, e a princípio é escrito para a igreja que estava em Roma. É provável que Marcos, ou João Marcos, né, como é o seu nome completo, tenha escrito as memórias do apóstolo Pedro, pois Marcos foi, de fato, um dos seus discípulos. Né? Então, Marcos estaria escrevendo as memórias do apóstolo Pedro. E, iniciando as palavras do nosso texto, ele inicia dizendo, no capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que só esse verso, o primeiro verso, nos traz grandes questões. Primeiro, Marcos fala sobre o princípio do Evangelho. Evangelho, na língua original, quer dizer boa nova. Uma tradução mais simples poderia dizer que
Marcos está dizendo o princípio da boa nova. Marcos está iniciando com a boa nova. E diferente dos outros autores, essa boa nova não vai se iniciar com Jesus, mas vai se iniciar com João Batista. Mas ele inicia o seu texto com esse verso: o princípio do Evangelho, o princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja as afirmações que Marcos inicia fazendo acerca de Jesus Cristo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Marcos não está escrevendo as suas memórias, ou não os seus prazeres, não os seus sonhos, os seus devaneios, mas ele está escrevendo aquilo que saiu da boca de Jesus Cristo, aquilo que foi anunciado, a boa nova de Jesus Cristo, ou a boa nova acerca de Jesus Cristo. Marcos inicia com um princípio, assim como nós vemos lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou no Evangelho de João, nós vemos essa mesma palavra. No princípio era o verbo. Marcos está apontando para o início das coisas. A vida começa em Jesus Cristo. O início está em Jesus Cristo. E quem é esse Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus. É isso que Marcos está dizendo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há dúvidas para Marcos. Marcos não precisa fazer uma exegese para descobrir quem Jesus é. Marcos não precisa caminhar e caminhar em busca do Jesus histórico. Ele não precisa escavar em Jerusalém em busca do corpo de Jesus. Porque João Marcos sabe quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Messias. Meus irmãos, há uma nota que se precisa dizer. O judeu, no período cristão, ou pré-cristão, ele havia se esquecido do que essa palavra verdadeiramente queria dizer. Eles se lembravam de Messias como o Davi, como um guerreiro, ao qual iria vir montado num cavalo branco, iria desbravar as barreiras do Império Romano, iria trazer Israel para os seus dias de glória. Mas eles esqueceram que o Messias, o Cristo, o ungido, o escolhido por Deus, traria uma libertação ainda muito maior. Por isso, Marcos inicia o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus não era apenas um carpinteiro. Jesus não era apenas alguém que estava ali como mais um profeta. Mas Jesus era o Filho de Deus. Era o próprio Deus encarnado em forma de gente, sofrendo as mesmas questões, passando pelos mesmos problemas. Mas ele não era só um homem, ele era também Deus, o Filho de Deus. Vamos prosseguir? O verso 2 diz: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará lugar, preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aqui, meus irmãos, temos a referência de dois textos. Há dois profetas sendo citados aqui simultaneamente. O primeiro deles é o próprio Isaías, ao qual está no verso 3 de forma mais clara. Nós podemos ver isso de maneira mais fácil, onde está lá escrito. Isaías capítulo 40, verso 3. Lá está escrito: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E outro profeta ao qual nós vemos citado aqui é Malaquias. E desta vez Malaquias 3, verso 1.
E lá está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Como eu disse a vocês no início, Marcos, ele inicia seu evangelho dando um lugar a João Batista. Aquele que seria o último profeta, o último dos profetas dos seus modelos. O profeta que seria nos moldes do profeta Elias. O Elias ao qual ainda viria de vir, como o próprio Cristo vem dizer. E ele diz, conforme está escrito. E por que, meus irmãos, é interessante lermos em Marcos que ele relata ou que ele cita um texto do Antigo Testamento e diz conforme está escrito. Porque o que Marcos está dizendo, olha, a profecia feita no Antigo Testamento se cumpre aqui. Aquilo que Deus disse acerca do seu Cristo se cumpre aqui. O que Marcos está dizendo aqui, tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpre em Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpre em Jesus Cristo. Ele inicia falando sobre esse mensageiro, sobre um mensageiro ao qual iria preparar o caminho, aquele que viria antes. Né? E nós sabemos bem que há um parentesco entre Jesus e João Batista, onde João Batista, a sua mãe Isabel, o tem. Ele nasce primeiro do que Jesus. Maria vai visitar Isabel. Ao saudar Isabel, o menino que estava no ventre de Isabel se reage, porque ali estava o seu Messias, o seu Senhor. E ele nasce, provavelmente, João teria cerca de um ano, seria um ano mais velho, ou aproximadamente um ano mais velho do que Jesus, ou alguns meses de diferença. E João Batista inicia seu ministério antes de Jesus. Alguns se perguntam onde estaria Jesus durante os seus 12 anos, citados lá em Mateus, quando ele visita o templo, até cerca de 30 anos, quando Jesus aparece, iniciando seu ministério messiânico. Jesus estava vivendo uma vida comum. Né? Nós vemos lá em Mateus que ele é chamado, não é este o carpinteiro, não estão as suas irmãs e seus irmãos aqui no nosso meio. Jesus viveu uma vida de trabalhador normal. Jesus construía cadeiras, construía casas, era um marceneiro. Mas João, enquanto Jesus estava vivendo a sua vida normal, uma vida comum, né, para que ele pudesse até viver todos os aspectos da vida humana, João estava preparando o caminho. O caminho para o Cristo estava sendo preparado. Por isso o texto diz, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Todo olho iria ouvir João Batista. Todos aqueles que tivessem sido alcançados por aquela mensagem estariam ouvindo aquele que não era o Messias, mas estava preparando lugar para o Messias. E ele diz, o qual preparará o teu caminho. João não era o Messias, mas ele preparava o lugar, o caminho, o terreno. João, na verdade, é o arador da terra. Ele prepara o campo para que a semente seja derramada. E Jesus é aquele que vai vir a lançar as sementes no campo o qual João havia preparado. Verso 3 diz, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto aponta para a dificuldade do ministério de João. Que assim como o ministério de Jesus seria difícil. Mensagem da palavra do Senhor, mensagem de arrependimento é difícil de ser ouvida. Mas João estava lá clamando como aquele que clama no deserto, que clama e não há quem o ouça. Mas ele está ali, preparando o caminho do Senhor, endireitando as veredas, preparando os corações para que eles estejam aptos para ouvir a palavra do Senhor.
E agora sim, no verso 4, nós vemos o relato de Marcos acerca de João. Ele traz a aparição de João como algo impressionante. Apareceu João Batista no deserto, pregando. Provável que João tenha passado um longo tempo da sua vida no deserto, peregrinando, sendo instruído pelo Senhor. O próprio Deus o instruiu, como nós podemos entender pelo texto bíblico. Então, João aparece pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse era o tema da mensagem de João Batista. Arrependimento. Arrependei-vos. Era o que clamava no deserto aquele profeta. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. E que seus pecados sejam lavados. A ideia de batismo, meus irmãos, é propriamente isso. É lavagem. É purificação. É lavar o corpo. No Antigo Testamento, nós vimos a ideia de batismo sendo utilizado pelos sacerdotes no templo para a lavagem dos utensílios que seriam utilizados no culto ao Senhor. Porque, meus irmãos, aqueles que serão apresentados diante de Deus deverão ser purificados. E o batismo é o exemplo externo ou a externalização da lavagem que foi feita por Cristo. Mas, repito, João não era o Messias. Ele era o seu atalaia, o seu mensageiro preparador. E diz aí no texto, batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, vocês entendem que o reino ele não pode coexistir com o pecado. O reino de Deus ele não pode prosperar com o pecado. E nós somos pecadores. Nós militamos todos os dias e nós pecamos, meus irmãos. Precisamos ouvir a mensagem de João, que é a mensagem de Jesus Cristo. Nós vamos ver no verso 14, nos dias seguintes, o que Jesus diz. Mas vejam, os versos 14 e 15 desse mesmo capítulo diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Não há possibilidade de comunhão sem arrependimento. Não há possibilidade, meus irmãos, de vivência com Jesus sem arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos ouvir a voz do que clama no deserto, porque ele aponta para Cristo. E, meus irmãos, uma ressalva. João é um exemplo para todos os pastores. Porque, meus irmãos, João jamais se exaltou. Apesar de ter seu ministério mais tecnicamente fundamentado antes de Jesus, João jamais tomou para si a prerrogativa do reino. Ele jamais trouxe para si a grandeza, a exaltação do reino, porque ele sabia que havia alguém muito maior do que ele. Aquele que havia de vir. Verso 5. Saiam ter com ele toda a província, Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Veja, meus irmãos, o Evangelho estava disponível para todos. A mensagem de João estava disponível para todos. Toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém estavam ali para ouvir. Assim como hoje o Evangelho de Jesus Cristo está disponível para mim e para você. Ouça a palavra do Senhor.
Nós perdemos tanto tempo ouvindo as prerrogativas dos políticos, as prerrogativas dos homens, aquilo que os homens que estão no poder têm a dizer, e nos esquecemos que há um que é maior do que todos esses. Há um que sem ele, nenhum desses existiria. Jesus Cristo. A sua mensagem está disponível para você e para mim. E aqueles que ouviam a palavra de João, a mensagem que João pregava acerca do reino e acerca do Messias, confessavam seus pecados e eram batizados. O segundo ponto que nós podemos dizer aqui, meus irmãos, não há possibilidade, além de não há possibilidade de haver comunhão com Cristo com o pecado, não há possibilidade de haver batismo sem arrependimento. Porque, meus irmãos, o batismo é a confissão, é a declaração pública de fé. É a lavagem externa daquilo que já foi lavado interiormente. No momento do batismo, se você já se batizou, se você não vai se batizar, entenda que o batismo é a confissão pública daquilo que Deus já fez no seu interior, da purificação, da lavagem que Deus já fez no seu interior. Por isso que João diz, eles confessavam o pecado e eram batizados por ele no Rio Jordão. E por fim, verso 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. E ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Meus irmãos, o ministério de Jesus foi um ministério simples. Nós não vamos ver Jesus com luxo. E João Batista, por ser o mensageiro, aquele que traria a mensagem ou prepararia o caminho para o Cristo, não foi diferente. Seu ministério foi um ministério simples, porque João não era o Messias. João é aquele que vai dizer que não é digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E sua simplicidade está declarada no seu modo de viver. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Você até pode pensar que aqueles que estão amando dos homens poderosos devem ser revestidos de toda a glória, de toda a honra, de toda a pompa, de luxo, mas João mostra diferente. Como eu disse no início, João é muito diferente de alguns pastores dessa época, com seus carros de luxo blindados, com seus ternos de linho e corte italiano. João pregava o evangelho da verdade. Ele preparou o caminho para Jesus Cristo, para a chegada do Messias, do Cristo Jesus, o Filho de Deus. E ele se vestia de pele de camelo. Eles traziam um cinto de couro cru e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Meus irmãos, a beleza do Evangelho de Jesus Cristo é que ele não precisa de luxo. A simplicidade do Evangelho está porque ele está acessível a todos. Ele está aberto a todos aqueles que forem alcançados pela palavra do Senhor, aqueles que abrirem a palavra de Deus.
e forem despertados. A Bíblia está acessível para nós. E nós, brasileiros, temos que ser ainda mais gratos, porque assim como a palavra está acessível para nós em nossas mãos, ela não está acessível para outros. Há irmãos nesse momento cultuando escondidos. Enquanto eu e você temos várias Bíblias e sequer pegamos nela. Pobre miserável que somos, meus irmãos. O que aí podemos aprender com esse texto? A primeira coisa delas, eu deixo para você. Busque o reino de Deus. Busque a palavra do Senhor. Aproveite esse momento que você está em casa, que você está tendo mais oportunidade. Porque antes a nossa desculpa era a falta de tempo. E agora? O que diremos ao Senhor? Então busque a palavra do Senhor. Busque Jesus Cristo e sua boa nova. A boa nova da salvação. A boa nova do Evangelho. Em segundo lugar, deixe que a palavra do Senhor prepare um bom terreno no seu coração. Assim como João preparou o caminho para Jesus. Deixe que o Evangelho molde a sua vida. Prepare a sua vida para ser morada de Deus. Não tente mudar o Evangelho, mas deixe o Evangelho mudar a sua vida. Em terceiro e último lugar, arrependa-se dos seus pecados. A palavra do Senhor é essa, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Tire esse momento onde todos têm pensado em Deus. Todos têm se perguntado. E arrependa-se do seu pecado. Esse não é um momento apenas de reflexão, de tristeza, mas é um momento, meus irmãos, de arrependimento. É um momento para você parar e refletir sobre a vida que você tem vivido até esse momento. Se você tem vivido uma vida só religiosa, você vai ir aos cultos, você frequentava os momentos de culto, mas a sua vida nunca foi voltada verdadeiramente para Deus. Esse é o momento de se voltar para Jesus Cristo. Esse é o momento de você se prostrar e pedir perdão pelos seus pecados. Assim como os ninivitas ouviram a proclamação da ira de Deus contra eles, se prostraram em terra, rasgaram as suas vestes e se arrependeram dos seus pecados. Este é o momento, meus irmãos, de choro, de jejum, de arrependimento. Ah, meus irmãos, e como é difícil. A palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor não é fácil, mas precisamos vivê-la. Pois só através dela teremos a vida eterna. Só através de Jesus Cristo teremos a vida eterna. Amém? Deus te abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, Deus o Pai, tenha misericórdia de nós. Ô Senhor, somos criaturas, Senhor, perversas. De coração duro, Senhor, mas pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos fortalece, Senhor, para nesses momentos difíceis, Senhor. Ouvirmos, ó Deus, ou entendermos aquilo que Paulo entendeu, que a tua graça nos basta. Que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ó Deus, nos ajuda. Assim que nós choramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.